Flash Nerd é indicado a todos os públicos. E aí galera, Lebordini na área para mais um episódio aqui da nossa Recomeço TV no nosso Flash Nerd. E hoje o nosso episódio de número 199. Hoje encerraremos um ciclo que começou lá a partir do episódio 190, que contamos os heróis da DC, né, no universo cinematográfico, né, que mostramos a história de cada um, do Superman, do Batman, teve o Aquaman, Mulher Maravilha, né, a Santíssima Trindade da Liga da Justiça, que é o nosso episódio de hoje, né. Espero que vocês gostem bastante. E você viu passando aqui os nossos patrocinadores? Pois é, entre nas nossas redes sociais, que lá tem bastante coisa, né, deles, que vocês possam se interessar. E se interessando, entrando em contato, lembre-se daquela clássica que eu sempre digo, que inscrito tem desconto. E também, você já pensou nas camisetas de time dos melhores times do mundo, de todas as ligas? Você encontra na Rede Store. Lá tem todas as camisetas de todas as ligas, masculinas, femininas, do jeito que você gosta, tá bom? Usando o cupom LE10 você consegue um descontinho bom que vai te ajudar bastante, tá bom? Então hoje vamos encerrar esse ciclo falando sobre o filme A Liga da Justiça. Não aquele de 2017, mas sim aquele de 2021. Da época da pandemia, vocês lembram? Então, hoje iremos falar sobre ele. E para isso, eu preciso da nossa queridíssima Recall Time. Isso aí! Nossa, conseguimos, né? Estamos fechando um ciclo. E isso. Vamos ao ano de 2021. Parece que já faz tempo, né? Saber tudo sobre The Snyder Cut, o corte de Zack Snyder, que é bem melhor que a original, né? E você aí, bora viajar no tempo? É piado, bicho. Vamos lá! Então galera, antes, né, estou aqui interrompendo as nossas informações, né. Vamos falar um pouco do Liga da Justiça de 2017, né, porque eu acho que temos que falar sobre ele, né, para você entender como que a partir dele chegamos ao Snyder Cut, beleza? Então vamos lá. O filme da Liga da Justiça foi lançado em novembro de 2017. Pela Warner Bros. Foi a primeira tentativa de resumir os heróis da DC nos cinemas: Batman, Superman, Mulher Maravilha, Flash, Aquaman e Cyborg. A trama segue Bruce Wayne e Diana, né, princesa Diana, tentando unir um grupo de meta-humanos para impedir o vilão Steppenwolf de conquistar a Terra após a morte de Superman. O filme mistura ação, humor, efeitos visuais grandiosos, mas sofreu uma produção marcada por tragédias e interferências de estúdio. Aí você vai me perguntar por que houve tudo isso. Zack Snyder deixou o projeto durante a pós-produção após uma tragédia familiar. A Warner então trouxe Josh Whedon, que fez Os Vingadores, para finalizar o filme. Ele reescreveu e refilmou boa parte da história, mudando o tom completamente. Snyder tinha um tom épico, sombrio e visualmente denso. Whedon trouxe piadas, luz excessiva e cenas mais curtas. O resultado foi um choque de estilos que deixou o filme sem identidade.
O estúdio exigiu que o filme tivesse menos de 2 horas, cortando muito do desenvolvimento dos personagens, especialmente do Cyborg e do Flash. O CGI de várias cenas foi criticado, especialmente o bigode digitalmente removido de Henry Cavill, que se você ver a thumb do episódio do Superman, lá vai estar ele. Nossa, cara. Ele ficou com uma aparência muito artificial. E Steppenwolf foi visto como genérico e sem motivação real, servindo apenas de inimigo padrão. Realmente esse filme foi muito ruim, cara. Foi uma decepção eu assisti no cinema e... Sabe quando você assiste e você fala, putz, faltou alguma coisa, né? Pois então o resultado foi considerado inconsistente e superficial, que decepcionou fãs e críticos. Essa decepção foi o que deu origem à campanha Release the Snyder Cut, pedindo a versão original de Zack Snyder, que só seria lançada em 2021 com 4 horas de duração e um tom totalmente diferente. E foi aí que tudo começou. O que começou como um sussurro em fóruns da internet se transformou em uma revolução digital. Poucos movimentos culturais na história moderna do cinema tiveram o impacto e a persistência do #Release the Snyder Cut. Tudo começou logo após a estreia do Liga da Justiça em 2017. As redes sociais estavam em chamas, os fãs perceberam que algo estava errado. Personagens mal desenvolvidos, cenas sem coerência e um tom completamente diferente das obras anteriores de Snyder. Logo começaram a surgir comparações com imagens vazadas do set, entrevistas antigas e storyboards descartados. A teoria se tornou convicção. Existe um corte original e nós vamos encontrá-lo. O Twitter virou campo, sempre o Twitter, né? O atual X. Ele virou um campo de batalha. Contas inteiras se dedicaram a reunir provas da existência do Snyder Cut. Youtubers, artistas e insiders começaram a se unir, criando uma comunidade movida não apenas pela curiosidade, mas pela lealdade a Zack, no centro de tudo, 2 símbolos. Anton e Snyder, que é a filha de Zack, em cuja memória muitas campanhas de caridade foram feitas. Pois é, durante toda essa bagunça da Liga da Justiça, essa troca de direção, a filha do Zack Snyder faleceu, né? E tanto que o filme depois foi dedicado para ela, a Anton Snyder. A integridade artística, a luta contra o controle corporativo de Hollywood. O movimento se tornou global, houve hashtags diárias, vídeos, tributos, petições com centenas de milhares de assinaturas e até outdoors na Times Square, pagos coletivamente pelos fãs. E durante a Comic Con de 2019, uma faixa gigante foi exibida sobrevoando o centro de San Diego com a mensagem Release the Snyder Cut for Anton. Por ela, pela Anton Snyder. A causa ganhou força quando celebridades começaram a apoiar o movimento. Gal Gadot, Ben Affleck, Jason Momoa e até Ray Fisher, que é o Cyborg, confirmaram publicamente que o corte existia. A campanha deixou de ser apenas sobre cinema. Zack e Deborah Snyder, tocados pelo apoio, começaram a agradecer publicamente e se engajar com os fãs. O movimento passou a arrecadar fundos para a prevenção ao... aquela palavra que a gente não pode usar. Uma homenagem direta a Anton, mais de $500 mil foram doados. A American Foundation for Suicide Prevention, transformando o grito digital de uma causa humana. Enquanto isso, a Warner tentava silenciar o ruído, executivos negavam, jornalistas duvidavam e a indústria ria da ideia de um estúdio ceder à pressão de fãs, mas o tsunami era inevitável. No dia 20 de maio de 2020, o impensável aconteceu.
Durante uma live na HBO Max com o elenco de Liga da Justiça, Zack Snyder entrou na chamada e disse: "It's real, it's coming." É real, está vindo. O mundo parou. O Snyder Cut existia. A série, lançada oficialmente em 2021, a vitória dos fãs foi comparada à conquista dos direitos civis no cinema de autor. Hollywood nunca mais seria a mesma. Em apenas 24 horas após o anúncio, a hashtag Snyder Cut Confirmed atingiu 1,4 milhões de menções no Twitter, tornando-se uma das mais usadas da história da plataforma. Abre aspas. Não é sobre um filme, é sobre justiça, para a visão, para a arte e para Autumn. O dia 18 de março de 2021 amanheceu como qualquer outro. Até que o streaming parou as telas do HBO Max se iluminou com uma mensagem simples: Zack Snyder's Justice League. 4 anos após ter deixado o projeto, Zack Snyder voltava à sua obra perdida, mas desta vez sem executivos ditando cortes, sem cronogramas de bilheteria, livre para fazer cinema do seu jeito. Durante meses, Snyder remontou o filme a partir do material original de 2016. Eram mais de 2.800 rolos de filmagem guardados nos servidores da Warner. Tudo precisava ser restaurado, colorido, reeditado e finalizado em um formato épico 4.3, o formato IMAX original, rejeitado pelos estúdios, mas agora símbolo de autenticidade. Abre aspas mais uma vez para Zack Snyder. Eu queria que fosse uma experiência quase bíblica. O formato 4x3 dá peso, altura, transforma heróis em deuses. Essa foi uma entrevista dele, um trecho que ele deu ao Hollywood Reporter em 2021. O orçamento de finalização, cerca de 70 milhões, foi usado para concluir efeitos visuais, mixar trilhas e filmar novas cenas, mas o verdadeiro combustível foi emocional. A chance de Snyder fechar um ciclo interrompido. Ray Fisher foi o primeiro a confirmar o personagem que seria finalmente mostrado como deveria ser. No corte original de 2017, Whedon havia reduzido o arco de Victor Stone a menos de 10 minutos. No Snyder Cut, ele se tornou o coração do filme. Zack restaurou a tragédia familiar, as conexões humanas e a mensagem central: de partes quebradas nasce algo inteiro. Gal Gadot, Henry Cavill e Ben Affleck e Jason Momoa voltaram para as refilmagens pontuais, incluindo a icônica sequência The Nightmare, o futuro distópico dominado por Darkseid, com a participação inédita do Coringa de Jared Leto. Vivemos em uma sociedade. Coringa, no Snyder Cut de 2021. Uma frase improvisada que se tornaria meme mundial e símbolo do tom surreal da nova versão. A trilha sonora, composta por Tom Hockenborg, que é o Junkie XL, é uma das mais densas já criadas para um filme de super-heróis. Snyder havia forçado a substituí-lo em 2017, agora o músico retornava triunfante. Foram 6 meses de gravações, 9 horas de composições e instrumentos distorcidos criados à mão. O resultado? Um som de catedrais metálicas e trovões sagrados. A alma sonora de Zack Snyder estava de volta. Um dos momentos mais aguardados pelos fãs era o Superman em traje preto. Um símbolo clássico dos quadrinhos, cortado da versão de Whedon, Snyder revelou que o traje foi recriado digitalmente a partir do uniforme azul tradicional, com correções de cor quadro a quadro. O preto preservava o renascimento e o luto, ecoando a jornada pessoal do próprio diretor. Abre aspas. Clark não renasce para salvar o mundo, mas para recomeçar junto a ele. Foi tirado de Zack Snyder no documentário The Road to Justice League. Recomeçar.
alguns detalhes que ninguém viu ou ninguém percebeu. O corte contém 214 minutos exatos divididos em 6 capítulos mais o epílogo, estruturados como uma tragédia grega. Cada capítulo tem seu próprio tema musical e ritmo narrativo. A cor preta e grafite domina o filme, escolhido por Snyder para simbolizar purificação através da sombra. A cena final com o Caçador de Marte foi filmada secretamente no quintal de Snyder, usando fundo verde improvisado. Pois é, e você aí, aluno de rádio e TV, assim como eu, fica preocupado quando não temos cenário para gravar, quando tem que usar o chroma. E aí, Zack Snyder usou o quintal da casa dele e um fundo verde. Tá vendo? Olha o exemplo vindo lá de cima. O Snyder Cut foi visto por mais de 2,2 milhões de lares apenas nas primeiras 24 horas na HBO, tornando-se a maior estreia do serviço até aquele momento. No Brasil, liderou o ranking de streamings por 2 semanas consecutivas. Eu ajudei. Eu estava nessa. Abre aspas. Foi mais do que um filme. Foi uma carta de amor. Para Anton, para os fãs e para o cinema. Essas foram as palavras de Deborah Snyder em 2021. Os holofotes mostravam heróis, mas atrás das câmeras o caos reinava. Quando Zack Snyder deixou o projeto em 2017, o estúdio via a chance de salvar o universo da DC, mas que se seguiu foi um dos períodos mais turbulentos da história moderna de Hollywood. Executivos em guerra, atores em silêncio e um diretor substituto tentando colar os pedaços de um épico despedaçado. Na primavera de 2017, Joss Whedon, recém-saído do sucesso de Vingadores, foi contratado para ajustar o tom da Liga da Justiça. O que parecia uma simples missão de pós-produção rapidamente virou uma refilmagem quase total. Relatórios internos estimam que 80 a 90% do filme foi alterado ou refinado. Os estúdios exigiam humor leve, tempo de exibição curto e um final feliz. A visão sombria e filosófica de Snyder foi desmantelada quadro a quadro. Whedon reescreveu diálogos, eliminou subtramas inteiras e introduziu piadas improvisadas no set. O clima de filmagem, segundo relatos posteriores, era tóxico e tenso. Aquilo não era mais o mesmo filme, era outro produto. Essas foram as palavras de um técnico pós-produção anônimo, que ele não queria se queimar, numa entrevista à Variety em 2019. Querem saber de mais treta? Então vamos lá. O caso Ray Fisher, que era o Cyborg. O ator Ray Fisher tornou-se a voz mais combativa contra o que aconteceu nos bastidores em 2020. Fisher denunciou publicamente a conduta abusiva e o comportamento racista durante as refilmagens sob o comando de Whedon e supervisionados pelos executivos Geoff Johns e John Berg. As acusações causaram um terremoto interno. A Warner abriu uma investigação oficial e o caso se tornou manchete mundial. Fisher declarou que o personagem Cyborg, símbolo de diversidade e humanidade, foi cirurgicamente apagado da versão de 2017. Abre aspas. Eles me cortaram do filme, mas não da história. Ray Fisher em 2020. Com o lançamento do Snyder Cut, seu papel foi restaurado na íntegra, e o público pôde ver o Cyborg como a alma do filme, exatamente como Snyder pretendia. E teve mais treta nas gravações. Fontes confirmaram a The Hollywood Reporter que Gal Gadot entrou em conflito direto com Whedon durante as refilmagens. Ela se recusou a gravar falas que, segundo a atriz, diminuíam o tom e a dignidade de Mulher Maravilha. Whedon teria ameaçado acabar com a carreira dela e foi um episódio depois confirmado por outros membros da equipe. Anos depois, Gal Gadot declarou publicamente, abre aspas,
Eu fiz o que precisava para proteger meu personagem. Zack me deu força para ser fiel à minha Mulher Maravilha. Fecha aspas. Durante as refilmagens, Affleck enfrentava um período de alcoolismo e depressão. Em entrevistas posteriores, ele revelou que o ambiente tóxico das refilmagens foi o estopim que o fez abandonar temporariamente o papel de Batman. O próprio Snyder, em 2021, declarou: Ben era o Batman perfeito, não por ser invencível, mas por ser humano. Quando a Warner chamou o Henry Cavill de volta para as gravações, ele já estava gravando o filme Missão Impossível e não podia raspar o bigode por cláusula contratual. A solução? Remoção digital. O resultado? Um dos efeitos visuais mais criticados da história recente, o bigode fantasma do Superman, símbolo do desastre de 2017. Snyder ironizou anos depois: meu Superman nunca precisou de correção digital, só de alma. Mesmo fora do projeto, o Snyder permaneceu em silêncio, observando os casos de longe. Enquanto a Warner tentava apagar seu nome dos créditos, os fãs faziam o oposto, elevaram-no a mártir. A Liga da Justiça virou símbolo de resistência criativa e o nome Snyder passou a representar algo maior que um diretor, um manifesto. A imprensa começou a chamá-lo de o diretor mais polarizador de Hollywood, uma mistura de autor visionário e um gênio incompreendido. Ele, no entanto, sempre tratou tudo com serenidade. Abre aspas. Não quero provar que estavam errados, quero provar que valeu a pena lutar. Em 2021, na estreia mundial do Snyder Cut, o elenco finalmente se reuniu, virtualmente devido à pandemia. O clima era de emoção e justiça poética. Affleck, Cavill, Gadot, Momoa e Fisher enviaram mensagens de apoio ao diretor e à sua esposa, e Ray Fisher chorou ao ver o nome For Autumn nos créditos finais. Durante a coletiva, Snyder agradeceu. Esta não é apenas a minha versão, é a versão de todos que acreditaram. O Snyder Cut não é apenas uma história sobre super-heróis. É sobre autonomia criativa, perseverança emocional e o preço da visão artística em um sistema dominado por cifras. Zack Snyder perdeu quase tudo, mas ganhou algo que o dinheiro não compra: imortalidade cinematográfica. E abre aspas mais uma vez. A Warner pode ter tentado apagar o meu corte, mas não pode apagar o amor que o trouxe de volta. Snyder, 2021. O impacto cultural e o futuro do Snyderverse. Há filmes que estreiam, há filmes que passam, e há filmes que permanecem como ecos no tempo. O Snyder Cut pertence a essa terceira categoria, uma obra que transcendeu a tela e se tornou um manifesto cultural. Quando a Liga da Justiça de Zack Snyder foi lançado, ele não apenas reescreveu a história da DC, mas também redefiniu o poder do público. Nunca antes um estúdio de Hollywood havia recuado diante da pressão popular e de forma tão completa. Analistas compararam o fenômeno à revolução do streaming. O público percebeu definitivamente que sua voz podia moldar o conteúdo, exigir autenticidade e desafiar gigantes corporativos. O Snyder Cut não é um filme, é um procedente. Revista Empire, 2021. A HBO viu seus números de assinaturas dispararem. No Brasil, o filme ficou no topo das plataformas digitais por semanas, sendo chamado por críticos de um épico renascentista em 4 atos. Mesmo sem confirmação oficial de continuidade, Snyder deixou pistas e ganchos cuidadosamente plantados no corte. A aliança entre Batman e Coringa no futuro apocalíptico, o nascimento do filho de Lois Lane, que herdaria o legado de Superman, a chegada iminente de Darkseid, o tirano cósmico que jamais chegou à Terra.
Essas tramas combinadas ao tom de tragédia grega e ao uso de simbolismos religiosos criaram um universo que muitos fãs chamam de Snyderverse, um mundo paralelo dentro do multiverso DC, guiado por emoção, arte e filosofia. Em 2023, Snyder confirmou que possui roteiros completos para 2 continuações planejadas, incluindo o confronto final entre Darkseid e os heróis sobreviventes do Nightmare, mas, segundo o próprio, ele não precisa filmá-lo para que existam. Abre aspas. O universo vive nas mentes de quem acredita nele. Isto é cinema. Zack Snyder, 2021. O sucesso do Snyder Cut reergueu o nome do diretor. A Netflix contratou para criar seu próprio universo autoral, o Rebel Moon, considerado por muitos a resposta de Snyder a Star Wars. Visualmente grandioso, conceitualmente sombrio e filosoficamente fiel ao estilo que o tornou cultuado. Críticos apontam que, mesmo fora da DC, Snyder continua explorando os mesmos temas: mito e humanidade, luto e esperança, o poder da crença. Assim, o Snyder Cut não foi o fim, mas a libertação de um artista. Nos créditos finais, a tela se apaga em silêncio e surge uma frase simples: For Autumn. 3 palavras, mas eles dizem mais do que 4 horas de diálogo. Elas lembram que, por trás de cada épico, existe um coração. Por trás de cada luta criativa, uma dor. E por trás de cada herói, um ser humano tentando encontrar sentido. Zack Snyder transformou uma tragédia pessoal em uma experiência coletiva de cura. A Liga da Justiça tornou-se um reflexo da própria humanidade, imperfeita, mas luminosa. O Snyder Cut entrou para a história como a primeira obra renascida pelo público. Ganhou status de culto em tempo recorde, inspirando documentários, estudos acadêmicos e exposições. Sua estética influenciou dezenas de produções posteriores, da fotografia ao uso do slow motion como uma ferramenta emocional. Em última análise, o filme se tornou aquilo que Snyder sempre quis: uma epopeia moderna sobre fé, redenção e o poder da visão. Abre aspas. Eles disseram que o corte não existia. Agora, ele vive para sempre. Zack Snyder, 2021. E encerramos com esta frase: um tributo à visão, ao amor e à luta de um cineasta contra o esquecimento. Um registro histórico do poder dos fãs e da eternidade da arte, que foi o Snyder Cut. Pois é, galera, e aí? Curtiu? Cara, que história, né? Aqui você soube sobre o primeiro Liga da Justiça, né? Sobre a história, como surgiu o Snyder Cut, sobre as histórias dos atores, o que eles passavam durante as filmagens, as curiosidades, as frases e o que esse filme que era pra ser esquecido se tornou. Ah, merecia um like seu, né? Curtiu? Ah, claro que sim. Se não curtiu, então curte, comenta, compartilha, faça parte da nossa família, esteja com a gente. Estou orgulhoso desse episódio 199, né? Fechamento desse ciclo da DC. Assim como eu fiz o dos Vingadores, agora estou orgulhosamente fechando esse ciclo da DC. Galera, muito obrigado a todos que assistiram, né? Continuem com a gente. Entre nas nossas redes sociais, lá tem bastante coisa legal. Entre também lá na lojinha, na Rede Store, para comprar a sua camiseta de time, do seu time, porque o melhor time do mundo é o seu, tá bom? Use o cupom LE10, consiga o seu desconto, continue com a gente e no próximo episódio, o episódio 200, uma homenagem a um dos maiores atores de todos os tempos. Você lembra que lá atrás, no episódio 100, foi sobre o mestre Silvio Santos, o patrono do canal, ele tá aqui. E logo em seguida, do lado dele, eu vou dar uma dica para vocês.
O próximo episódio é sobre esse carinha, o criador desse carinha aqui, ó. A gente se vê na próxima semana. Saúde!